meu nome é Savannah e tenho 28 anos. Ontem, minha mãe bloqueou o número da minha avó. Pelo visto, pedir ajuda para pagar remédios faz de você um peso. Minha tia Rebeca ainda escreveu no grupo da família que ela já viveu tempo demais. De onde você está assistindo hoje? Deixe a sua localização nos comentários abaixo e já clique em curtir e se inscrever. Se você já se sentiu a decepção da família, vai querer ficar para ver o que aconteceu depois. Deixe eu te levar de volta ao começo de tudo, porque para entender minha família é preciso entender uma verdade simples: eu nunca deveria ter existido. Minha mãe, Lisa, tinha 19 anos quando engravidou de mim. Tinha acabado de sair do ensino médio, namorava um cara que os pais dela odiavam e não estava nem um pouco preparada para a maternidade. Eu era, para dizer de forma delicada, um inconveniente. Enquanto outras crianças cresciam ouvindo histórias de como foram desejadas, eu cresci sabendo que fui um erro. Não aquele erro que os pais acabam aceitando e transformando em acidente feliz, mas o tipo de erro que atrapalha planos, arruína futuros e cria um ressentimento que nunca desaparece totalmente. Porque nada diz amor incondicional como ser constantemente lembrada de que você estragou o plano de vida de alguém, né? Quando eu tinha 4 anos, minha mãe conheceu o Robert. O Robert era tudo o que meu pai não era: estável, empregado, respeitável. Ele queria se casar com minha mãe, mas vinha com condições. Ele aceitava uma mulher com passado, mas não queria criar o filho de outro homem. Então, minha mãe fez uma escolha. Ela escolheu o futuro dela em vez da própria filha. Surpreendente, eu sei. Lembro do dia em que ela arrumou minha pequena mala rosa. Disse que eu ia ficar com a vovó Rose por um tempinho, só até as coisas se ajeitarem. Esse tempinho a virou para sempre. Quando completei 5 anos, minha mãe já tinha se casado com o Robert, se mudado para um bairro bonito a 40 quilômetros dali e começado a família de verdade. Primeiro veio meu meio-irmão Tyler, depois minha meia-irmã Madison, 2 anos mais tarde. Para ser justa, minha mãe não me abandonou completamente. Ela aparecia de vez em quando, geralmente em feriados ou aniversários, trazendo presentes caros que pareciam mais pagamentos de culpa do que demonstrações de amor. Tirava fotos nossas juntas, como prova para os amigos de que ainda era uma boa mãe para a primogênita. Mas depois ia embora de novo, voltando para a família perfeita onde eu não me encaixava. Deve ser bom ter uma família que você pode visitar só quando é conveniente. Minha avó, Rose, se tornou tudo para mim. Ela tinha 53 anos quando fui morar com ela definitivamente. Viúva, estava ansiosa para aproveitar a própria independência. Em vez disso, ficou com uma criança de 4 anos traumatizada, que tinha pesadelos de ser abandonada. Bela sorte, né? Mas a verdade é que a vovó Rose nunca me fez sentir um peso. Quando eu perguntava por que a mamãe não me queria mais, ela me sentava na cozinha, fazia chocolate quente para nós duas e dizia: às vezes as pessoas fazem escolhas que não fazem sentido para o resto de nós, querida. Mas você está exatamente onde deveria estar. Ela fazia turnos duplos no restaurante da cidade para pagar coisas como aulas de dança e material escolar. Enquanto outras crianças tinham os pais nos eventos da escola, a vovó Rose estava lá, com o uniforme de garçonete, aplaudindo mais alto do que todo mundo. Ela me ajudava com a lição de casa, mesmo tendo estudado só até a 8ª série, e lia para mim todas as noites, até eu ficar velho o suficiente para sentir vergonha disso. O resto da família da minha mãe sempre me tratou como um lembrete do erro dela. Eram educados, mas a mensagem por baixo era clara: você não pertence realmente aqui. Nas reuniões de família, eu era a criança que ficava na mesa dos pequenos muito depois de meus primos já terem passado para a mesa dos adultos. Eu era aquela que eles esqueciam de incluir nas fotos em grupo, a ideia de última hora quando planejavam as férias em família. Porque nada constrói a autoestima como ser tratada constantemente como um membro opcional da família. Minha tia Rebeca, irmã da minha mãe, era especialmente talentosa em me fazer sentir indesejada. Ela tinha um jeito de perguntar pela minha mãe com uma falsa preocupação: como a Lisa está? Deve ser tão difícil para ela ter que se preocupar com você além de tudo mais. A insinuação era sempre clara: eu era um problema a ser administrado, uma complicação na vida, fora isso, bem-sucedida da minha mãe. Mas a vovó Rose me via de forma diferente. Para ela, eu não era um erro nem um peso. Eu era a neta dela. Ponto final.
Ela comemorava cada pequena conquista como se fosse uma grande vitória. Quando entrei para o quadro de honra, ela colocou o certificado na geladeira e deixou-o lá por 2 anos. Quando fui aceita na faculdade com uma bolsa parcial, ela chorou de alegria e me levou para o jantar mais caro que podíamos pagar. Ela nunca teve muito dinheiro, mas tinha amor infinito e uma fé inabalável no meu valor. Quando eu duvidava de mim mesma, o que acontecia com frequência, considerando como o resto da família me tratava, ela me lembrava de tudo que eu já tinha superado. Você é mais forte do que imagina, Savannah. Você prova isso desde os 4 anos. Aquela força que ela via em mim, eu estava prestes a precisar de cada pedaço dela. Quando me formei na faculdade, a dinâmica familiar já tinha se acomodado em um padrão previsível. Minha mãe mantinha contato apenas o suficiente para não parecer completamente ausente, mas nunca o bastante para realmente construir um relacionamento. Mandava cartões de Natal com mensagens genéricas e às vezes curtia minhas postagens no Facebook, mas nunca ligava só para saber como eu estava. Afinal, por que conversar de verdade com a filha mais velha quando você pode simplesmente clicar no botão de curtir nas atualizações da vida dela? Tyler e Madison, meus meio-irmãos, cresceram sabendo da minha existência, mas sem realmente me conhecer. Para eles, eu era mais como uma prima distante que aparecia em grandes eventos de família, presente, mas não exatamente parte do círculo íntimo. Eles eram educados quando interagíamos, mas sempre havia uma barreira invisível. Cresceram na mesma casa, compartilhavam piadas internas e memórias das quais eu não fazia parte. Eu era irmã com um asterisco, é mesmo, a Lisa tem outra filha, uma nota de rodapé na história da família deles. Enquanto isso, a vovó Rose envelhecia com graça, mas também com teimosia. Mesmo ao entrar nos 70 anos, ela se recusava a desacelerar. Continuou trabalhando no restaurante até os 75, dizendo que precisava de algo para se manter ocupada. A verdade é que ela ainda se preocupava com o dinheiro, especialmente em ter o suficiente para me ajudar caso eu precisasse. Porque é isso que você faz quando realmente ama alguém, se preocupa com o futuro da pessoa mesmo quando mal consegue bancar o próprio presente. Quando consegui meu primeiro emprego de verdade depois da faculdade, trabalhando em uma agência de marketing na cidade, a vovó Rose ficou mais orgulhosa do que qualquer pai jamais ficou. Ela guardava todos os artigos que eu escrevia, todas as campanhas em que eu trabalhava, mesmo sem entender direito o que marketing digital significava. Minha neta trabalha com publicidade, ela dizia para quem quisesse ouvir, como se eu estivesse na Madison Avenue, e não gerenciando redes sociais para pequenos negócios. Mudei para um apartamento mais perto do trabalho, a cerca de 1 hora da casa da vovó Rose. Foi a maior distância que já vivi dela, e nós duas sentimos isso. Falávamos ao telefone dia sim, dia não, às vezes mais, se algo interessante acontecia ou se ela estava preocupada se eu estava comendo legumes suficientes, sabe, preocupações normais de avó, bem diferentes dos meus pais de verdade, que nem se davam ao trabalho de verificar se eu ainda estava respirando. Ela nunca entendeu completamente a forma como a minha geração encara relacionamentos e carreira. Quando eu dizia que estava focada em construir minha carreira antes de sossegar, ela assentia com apoio, mas eu conseguia ver a preocupação em seus olhos. Ela queria que eu encontrasse alguém que me amasse do jeito que ela me amava, de forma incondicional e completa. Você merece alguém que enxergue o quanto você é especial, ela dizia nas nossas ligações de domingo. Não aceite nada menos do que isso. A ironia não passava despercebida para mim. A mulher que me ensinou o que era amor incondicional também era a mesma que me incentivava a não me contentar com menos. Enquanto isso, a família que deveria ter me amado sem condições me tratava como uma obrigação da qual não conseguia se livrar. Nesse período, a família mais distante criou um grupo de mensagens que incluía todo mundo, menos a vovó Rose e eu. Só descobri porque minha prima Jennifer me adicionou sem querer a uma conversa sobre os planos de Natal. A mensagem deixou claro que eles vinham organizando eventos familiares sem nós havia meses. Porque nada diz a união familiar como planejar encontros em segredo excluindo justamente quem mais precisa ser incluído. Quando comentei com a vovó Rose, ela apenas deu de ombros. Eles que fiquem com o clubinho deles, querida. A gente não precisa da aprovação deles para ser família. Mas eu via que aquilo doía mais do que ela deixava transparecer. Eram os filhos e netos dela, e estavam excluindo-a sistematicamente das conversas da família. Ela os criou, os apoiou nos momentos difíceis. E agora, que estava mais velha e possivelmente mais necessitada, eles se afastavam.
Foi aí que comecei a prestar mais atenção na dinâmica familiar. Nos encontros de fim de ano, percebi como as conversas cessavam rapidamente quando a vovó Rose entrava em um cômodo. Via como faziam planos para atividades em grupo, mas não esqueciam de avisá-la até ser tarde demais para ela participar. Era como assistir a uma aula magistral de exclusão passivo-agressiva. A pior parte era vê-la fingir que não percebia. Ela sorria e concordava enquanto eles falavam de viagens que tinham feito ou restaurantes que tinham conhecido, sem jamais mencionar que não tinha sido convidada. Mantinha a dignidade mesmo quando os próprios filhos a tratavam como um peso. Porque é isso que acontece quando você passa a vida inteira colocando os sentimentos dos outros acima dos seus, você se torna especialista em engolir a própria dor. Aquilo me deixava furiosa, mas a vovó Rose sempre aconselhava paciência. As pessoas ficam presas às próprias vidas, ela dizia. Não fazem por mal. Eu não era tão generosa na minha avaliação. Eram adultos que tinham se beneficiado dos sacrifícios dela por décadas. E agora que ela precisava que eles fizessem a parte deles, estavam encontrando desculpas para se afastar. Que conceito revolucionário, né? Talvez quando alguém passa a vida inteira cuidando de você, o mínimo seja retribuir quando essa pessoa envelhece. Essa mudança ficou ainda mais evidente quando a vovó Rose chegou aos 75 anos. A artrite dificultava dirigir longas distâncias, então ela passou a ir a menos encontros familiares. Em vez de se oferecerem para buscá-la ou planejarem eventos mais perto da casa dela, a família simplesmente parou de esperar que ela participasse. Quando ela comentou isso com minha tia Rebeca, a resposta foi reveladora: Mãe, você sabe como todo mundo anda ocupado. Assim é mais fácil. Mais fácil para quem? Com certeza não para a mulher que passou décadas facilitando a vida de todo mundo. Comecei a visitar a vovó Rose com mais frequência, dirigindo até a casa dela todos os fins de semana em vez de apenas a cada 2. Cozinhávamos juntas, assistíamos aos programas de auditório favoritos dela e cuidávamos do jardim. Ela estava mais lenta do que antes, mas a mente continuava afiada como sempre, e o senso de humor não tinha perdido nada. Sabe o que eu percebi outro dia? Ela disse enquanto plantávamos tomates numa tarde de sábado. Passei tantos anos preocupada em não ser um peso para meus filhos que esqueci de esperar que eles se comportassem como família. Aquela frase ficou comigo muito depois de eu ter voltado para casa naquela noite. Foi a primeira rachadura na armadura otimista de sempre, o primeiro reconhecimento de que talvez o comportamento dos filhos dela não fosse tão inocente quanto ela fingia acreditar. Eu devia ter percebido ali que coisas piores ainda estavam por vir. O grupo de mensagens da família foi criado numa terça-feira de outubro. Eu sei disso porque minha prima Jennifer, claramente a coordenadora tecnológica da família, me incluiu por engano na mensagem inicial de criação do grupo, antes de me remover rapidamente e me mandar uma desculpa no privado. Desculpa, isso era para o grupo da família. O grupo da família, como se eu não fosse família, mas, pelo menos dessa vez, eles estavam sendo honestos sobre como me viam. Tirei um print da mensagem, não por mesquinharia, mas porque ela capturava perfeitamente a visão que tinham de mim. Eu era família adjacente, família quando convinha, excluída quando isso facilitava a vida deles. O que eu não sabia na época é que a vovó Rose também não tinha sido incluída. Porque, aparentemente, ser a mulher que deu à luz e criou metade daquelas pessoas não te qualifica automaticamente para o círculo interno. Por meses, observei de fora enquanto a família se tornava cada vez mais organizada de maneiras que não nos incluíam. Festas de aniversário das quais eu só ficava sabendo depois. Planos de ação de graças que, de alguma forma, esqueciam de ser compartilhados conosco. Trocas de presentes de Natal sobre as quais só éramos informadas quando alguém postava fotos no Facebook. A exclusão era sistemática, mas sempre acompanhada de uma desculpa plausível. Ah, achamos que outra pessoa tinha avisado. Imaginamos que vocês estariam ocupadas demais para ir. Planejamos tudo em cima da hora. Não queríamos pressionar vocês. Procedimento padrão de quem quer ser cruel mantendo a pose de superioridade moral. A vovó Rose lidava com tudo isso com a graça de sempre, pelo menos em público. Ela nunca reclamava nem exigia explicações. Quando descobria sobre os eventos depois que já tinham acontecido, apenas sorria e dizia algo como: bom, parece que todo mundo se divertiu bastante. Porque é isso que uma vida inteira colocando os sentimentos dos outros em primeiro lugar ensina, a engolir a própria decepção com um sorriso.
Mas comecei a notar pequenas mudanças no comportamento dela. Ela estava comendo menos, dormindo mais, e aquela alegria característica parecia um pouco forçada. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela insistia que sim, mas eu via através da fachada. É incrível como você aprende a reconhecer felicidade falsa quando passou grande parte da vida fingindo a sua. A verdade é que ser excluída sistematicamente pelos próprios filhos cobra um preço, por mais forte que você seja. Em dezembro, a situação piorou. Minha mãe postou uma série de fotos do que parecia ser um grande encontro familiar. Várias gerações, todo mundo arrumado, claramente algum evento importante. Tyler tinha ficado noivo, e eles fizeram uma festa surpresa de noivado para todo mundo, menos para a vovó Rose e para mim. Porque nada diz a surpresa como garantir que a lista de convidados exclua justamente quem realmente se importa com a sua felicidade. Quando liguei para a vovó Rose para perguntar se ela sabia disso, houve uma longa pausa antes da resposta. Eu vi as fotos no Facebook, ela disse em voz baixa. Parecia tudo muito bonito. Alguém te contou antes? Perguntei. Outra pausa. Sua mãe disse que queriam manter algo pequeno e íntimo. Pequeno e íntimo. 15 familiares, mas não a mulher que criou metade deles. Interessante definição de íntimo. Naquela noite, fiquei acordada pensando na crueldade casual de tudo aquilo. Essas não eram pessoas desconhecidas ou parentes distantes. Eram pessoas que tinham comido a comida da vovó Rose, dormido na casa dela, pegado dinheiro emprestado e contado com a babá gratuita dela por décadas. E agora, quando ela estava no fim dos 70 anos e mais precisava de inclusão, estavam empurrando-a sistematicamente para as margens. Decidi ligar diretamente para minha mãe. Era hora de algumas verdades desconfortáveis. Savannah. Oi, querida. Ela atendeu com a voz artificialmente animada. Você viu as fotos do Tyler? O anel da Rebecca não é lindo? O nome dela é Rebecca, mãe. O Tyler está noivo da Rebecca. O fato de minha mãe nem conseguir lembrar corretamente o nome da futura nora já dizia muito. E sim, as fotos estavam lindas. Só queria saber por que a vovó Rose e eu não fomos convidadas. Silêncio. Bem, foi tudo muito em cima da hora, e achamos que vocês duas tinham agendas cheias. Era uma festa surpresa, mãe. Por definição, os convidados não sabem antes. E a vovó Rose não exatamente tem uma agenda social lotada, a menos que assistir a programas de auditório e se preocupar com o preço dos remédios conte como vida social agitada. Mais silêncio. Eu quase conseguia ouvir ela procurando uma desculpa que não a fizesse soar como uma péssima filha e mãe. É complicado, Savannah. Existem dinâmicas familiares que você não entende. Dinâmicas familiares. Aquilo vindo da mulher que literalmente tinha me afastado para evitar complicações na própria vida era irônico. Tenta explicar, então, respondi. Eu entendo bastante de dinâmicas familiares, considerando que navego pelas complicadas da nossa família há 24 anos. Ela suspirou, claramente irritada por eu não deixar o assunto morrer. Se você quer saber, algumas pessoas acharam que seria menos estressante manter a lista de convidados só com a família imediata. Algumas pessoas. Nunca é alguém específico, sempre essas pessoas nebulosas tomando decisões. Que conveniente não assumir responsabilidade. E a vovó Rose não é família imediata? Você sabe o que eu quero dizer, Savannah. Eu sabia. E esse era exatamente o problema. Na cabeça deles, a vovó Rose tinha sido rebaixada de matriarca à obrigação. Já não era alguém cuja presença enriquecia os encontros, era alguém cujas necessidades complicavam a logística. Depois de desligar, dirigi direto para a casa da vovó Rose. Encontrei-a na sala, folheando um álbum de fotos antigas da família, de quando minha mãe e a tia Rebecca eram jovens. Eles costumavam me incluir em tudo, ela disse sem levantar os olhos quando me sentei ao lado dela. Eu organizava todos os feriados, todos os aniversários, todas as comemorações. Agora descubro tudo pelas redes sociais, como se fosse uma estranha. Foi a coisa mais honesta que ela já tinha dito sobre a situação, e ouvir a dor na voz dela fez meu peito apertar de raiva. Eles não te merecem, eu disse. Ela levantou o olhar então, com os olhos marejados, mas a voz firme. Ainda são meus filhos, Savannah.
Eu não sei como parar de amá-los, mesmo quando eles agem como se eu fosse invisível. Foi aí que percebi o quão profunda era aquela rejeição. Não se tratava apenas de festas perdidas ou convites esquecidos. Eles estavam apagando a vovó Rose da própria vida enquanto ela ainda estava viva, tratando-a como se já tivesse partido. Eu não fazia ideia de que aquilo ainda ia piorar. A mensagem chegou numa manhã de quinta-feira, enquanto eu estava em uma reunião com um cliente. Meu celular vibrou sobre a mesa de conferências e eu olhei rapidamente para ver uma notificação de um grupo de mensagens que não reconheci. Quando a reunião terminou, peguei o celular com calma. Finalmente tinham me adicionado ao grupo da família. Mas, ao ler o histórico das mensagens, minha empolgação virou confusão, depois, horror. Porque, aparentemente, a minha inclusão não tinha nada a ver com um súbito amor familiar. Era como assistir a uma aula magistral de crueldade casual. A primeira mensagem era da vovó Rose, enviada às 6h47 da manhã. Bom dia a todos. Odeio pedir isso, mas estou com dificuldade para pagar meus remédios este mês. O plano de saúde não está cobrindo tanto quanto antes, e estou com um déficit de cerca de $200. Alguém poderia me ajudar? Posso devolver aos poucos. Era um pedido tão simples e humilde, $200 para medicamentos, vindo de uma mulher que passou décadas ajudando financeiramente todo mundo sempre que precisaram. Sabe, lá atrás, quando ela ainda era útil para eles. A mensagem seguinte foi da minha tia Rebeca, enviada 20 minutos depois. Mãe, você já tentou perguntar na farmácia sobre planos de pagamento? Depois veio minha mãe. Existem programas para idosos, mãe. Talvez você possa procurar um desses. Minha prima Jennifer escreveu. Será que você não pode pular os remédios não essenciais por enquanto? Pular remédios não essenciais. Como se algum medicamento prescrito para uma mulher de 77 anos fosse a não essencial. Claro. Vamos brincar de roleta russa com a saúde da vovó porque pedir ajuda à família é um incômodo tão grande assim. Continuei lendo, me sentindo cada vez mais enjoada a cada mensagem. Uma pessoa após a outra oferecendo conselhos, sugestões, qualquer coisa menos ajuda de verdade. Tratavam o pedido dela como um inconveniente, um problema a ser resolvido com o mínimo de esforço possível da parte deles. Como se ela estivesse pedindo um rim, e não o equivalente ao preço de um jantar bacana fora de casa. Então veio a mensagem que fez minhas mãos tremerem de raiva. Da tia Rebeca. Honestamente, na idade dela, por quanto tempo ela realmente vai precisar desses remédios? Ela já viveu mais do que a maioria das pessoas. Ela já viveu mais do que a maioria das pessoas. Fiquei encarando aquela mensagem até meus olhos arderem. Eles estavam falando da minha avó. Da mulher que criou os filhos deles quando precisavam de babá, que emprestou dinheiro para a compra de carros e entradas de casa, que nunca perdeu um aniversário ou feriado, mesmo sendo sistematicamente excluída do planejamento da família. E a resposta deles ao pedido de ajuda dela para comprar remédios foi sugerir que talvez ela nem precisasse viver por muito mais tempo. Porque nada representa melhor os valores familiares do que questionar se sua própria mãe idosa merece continuar viva. Depois dessa mensagem, o grupo ficou em silêncio. Esperei, torcendo para que alguém reagisse, dissesse a Rebeca que aquilo tinha sido horrível. Mas o silêncio se prolongou. Aparentemente, ninguém achou o comentário ofensivo bastante para contestar. Ou talvez todos concordassem e só não quisessem dizer em voz alta. Por fim, perto da hora do almoço, apareceu outra mensagem da vovó Rose. Deixa pra lá, pessoal. Vou dar um jeito. Desculpem incomodar. Desculpem incomodar. Ela estava pedindo desculpa por precisar de ajuda para continuar viva, por ter a ousadia de achar que os próprios filhos se importariam se ela podia pagar os remédios que mantinham o coração dela batendo. Tirei print de todas as mensagens daquela conversa antes de responder. Quando se lida com pessoas tão frias assim, documentação é importante. Além disso, eu tinha a sensação de que aquelas mensagens ainda seriam úteis no futuro. Minha resposta foi simples. Vovó Rose, não se preocupe com isso. Eu vou cuidar do custo dos remédios. Pode me ligar hoje à noite? A resposta foi imediata. De repente, todo mundo tinha opinião. Impressionante como eles ganharam voz assim que alguém resolveu fazer o que eles não tiveram coragem de fazer.
Rebeca. Savannah, você não precisa fazer isso. A mãe consegue cuidar das próprias despesas. Minha mãe? Filha, a gente só estava tentando ajudar a encontrar soluções sustentáveis. Jennifer. Ela provavelmente está exagerando a quantidade que precisa mesmo. O recuo foi quase tão nojento quanto as mensagens originais. Agora que alguém estava realmente oferecendo ajuda, eles queriam minimizar o problema e fazer parecer que eu estava exagerando porque, afinal, Deus me livre de eles parecerem os filhos insensíveis que realmente eram. Digitei e apaguei várias respostas, cada uma mais ácida que a anterior. Por fim, escolhi algo que deixasse minha posição absolutamente clara, sem dar munição para que usassem contra mim depois. Fico feliz em ajudar minha avó com tudo o que ela precisar. É isso que a família faz uns pelos outros. A ênfase em a família foi intencional. Que eles engasgassem com a implicação. Mas eu não tinha terminado. Liguei para a vovó Rose imediatamente. Querida, você não precisa se preocupar com meus remédios, ela disse assim que atendeu. Acho que exagerei um pouco. Esses ossos velhos não precisam de tanta manutenção quanto eu pensei. Vovó, para minha avó saiu mais dura do que eu pretendia. Você não estava exagerando. Você pediu ajuda à sua família para uma necessidade básica e eles te trataram como um peso. Isso não é aceitável. Eles estão ocupados, Savannah. Cada um tem a própria vida. Eles não estão ocupados demais para planejar festas elaboradas e postar tudo nas redes sociais. Não estão ocupados demais para coordenar grupos de mensagens e atividades da família. Só ficam ocupados quando é você quem precisa de algo. Engraçado como a agenda deles é seletiva. Ela ficou em silêncio por um longo momento e, então, falou com uma voz menor do que eu já tinha ouvido dela. Eu sei. Aquela admissão partiu meu coração. Ela vinha protegendo a reputação deles até para mim, fingindo que a negligência era um descuido inocente, e não crueldade deliberada. Porque é isso que boas mães fazem. Protegem a imagem dos filhos, mesmo quando esses filhos estão destruindo essa imagem sozinhos. Vou te visitar neste fim de semana, eu disse. Vamos juntas à farmácia e garantir que você tenha tudo o que precisa. E, vovó, você nunca mais vai pedir desculpa por precisar de ajuda. Depois que desliguei, fiquei sentada no carro, em frente ao prédio do escritório, tremendo de raiva. Essas pessoas passaram décadas se beneficiando da generosidade dela. E, no momento em que ela precisou de algo em troca, tentaram fazê-la se sentir culpada por pedir. Pois bem, eu tinha uma novidade para eles: alguns membros da família realmente aparecem quando importa. Eu só não fazia ideia de o quanto esse simples ato de decência estava prestes a mudar tudo. Naquele fim de semana, dirigi até a casa da vovó Rose com o carro cheio de compras e a cabeça cheia de raiva que eu tentava manter sob controle. Ela merecia meu apoio, não a minha fúria, mesmo que essa fúria fosse totalmente por ela. Encontrei-a na cozinha, fazendo chá, com as mãos levemente trêmulas, não sabia dizer se por causa da idade ou da emoção. Você não precisava vir tão longe, ela disse. Mas o alívio ao me ver era evidente. Precisava, sim. Comecei a guardar as compras, incluindo várias sacolas da farmácia. Peguei seus remédios. Todos eles. Para os próximos 3 meses. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Savannah, isso é demais. Eu não posso deixar. Pode e vai, respondi. Sentei-me à frente dela na pequena mesa da cozinha onde ela me ajudou com a lição de casa por anos. Vovó, posso te perguntar algo com sinceridade? Ela assentiu. Há quanto tempo nenhum deles realmente te ajuda em alguma coisa? Ela pensou por um momento, mexendo o chá distraidamente. Sua mãe me levou uma comida quando fiquei resfriada no inverno passado. Uma comida? Quando você estava doente. E algo realmente importante? Porque, pelo visto, uma travessa de comida deveria compensar uma vida inteira cuidando de todo mundo. Outro longo silêncio. Acho que já faz um tempo que eles não precisam me ajudar em muita coisa, porque você tem cuidado de tudo sozinha, não é? Ela não respondeu, mas a verdade estava estampada no rosto dela. Ela vinha enfrentando dificuldades financeiras havia meses, talvez até mais tempo, tentando manter a própria independência enquanto os próprios filhos se parabenizavam por suas vidas tão ocupadas.
Posso ver aquela conversa do grupo de novo? Perguntei com cuidado. Relutante, ela me entregou o celular. Li as mensagens mais uma vez, sentindo a raiva crescer a cada resposta desdenhosa. Mas foi uma mensagem que eu não tinha percebido antes que realmente me atingiu, a que veio depois do comentário da tia Rebeca dizendo que a vovó Rose já tinha vivido o suficiente. Meu primo Derek, filho da Rebeca, escreveu. Talvez já esteja na hora de começar a pensar em outras opções para a vovó. Casas de repouso lidam com essa coisa toda de remédios, outras alternativas. Eles não estavam apenas ignorando as necessidades atuais dela. Já estavam planejando mandá-la para uma instituição para não terem que lidar com o envelhecimento dela. Porque nada diz a família amorosa como planejar despachar sua avó idosa para um lugar qualquer só porque as necessidades dela são inconvenientes. Você viu a mensagem do Derek sobre casa de repouso? Perguntei. O rosto da vovó Rose se fechou. Vi. É isso que você quer? O que eu quero não parece ser muito relevante para ninguém hoje em dia, ela respondeu, com uma amargura que eu nunca tinha ouvido antes. Naquela noite, sentamos na varanda da frente assistindo ao pôr do sol, algo que fazíamos inúmeras vezes quando eu era mais nova. O silêncio entre nós era confortável, mas a tristeza dela pesava no ar. Fico me perguntando onde foi que eu errei com eles, ela disse por fim. Eu achei que tinha criado pessoas bondosas. Você os criou para serem bondosos. Eles estão escolhendo não ser, respondi. Mas por quê? O que eu fiz para fazê-los pensar tão pouco de mim? A pergunta ficou entre nós, sem resposta, dolorosa demais. Porque a verdade era simples e cruel, ela não tinha feito nada de errado. Ela os amou, apoiou, se sacrificou por eles, e agora eles retribuíam esse amor com negligência e ressentimento. Que ideia revolucionária, né? Talvez o problema não esteja em quem deu tudo, mas em quem sempre tomou tudo como garantido. Você não fez nada, eu disse com firmeza. Algumas pessoas ficam desconfortáveis quando quem sempre cuidou delas começa a precisar de cuidados. Isso obriga essas pessoas a amadurecer, e elas não estão prontas para essa responsabilidade. Ela assentiu lentamente. Eu nunca quis ser um peso. Precisar de ajuda não faz de você um peso, vovó. Faz de você humana. Naquela noite, fiquei acordada no quarto da minha infância, olhando para o teto e fazendo planos. Não planos de vingança, eu não sou tão dramática assim, mas planos práticos. A vovó Rose precisava de alguém que a defendesse. Alguém que estivesse presente quando ela precisasse. Alguém que não a tratasse como um incômodo, já que os próprios filhos tinham abdicado dessa responsabilidade. Essa pessoa seria eu. E, honestamente, eu me sentia honrada em assumir o papel que eles tinham abandonado. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas, mesmo sem eu saber disso naquele momento. Vou começar a vir aqui todo fim de semana, anunciei durante o café da manhã. E vou configurar pagamentos automáticos para seus remédios, contas e compras do mercado. Considere isso um sistema de apoio familiar. Querida, você não pode bancar nós duas. Você tem sua própria vida para construir. Minha vida inclui você, vovó. Sempre incluiu. Porque é assim que uma família de verdade funciona. Você não abandona as pessoas quando elas mais precisam de você. Ela chorou então, em silêncio, mas de forma constante, e eu soube que eram lágrimas de alívio tanto quanto de gratidão. 3 dias depois, meu telefone tocou. Era minha mãe, e o tom da voz dela estava claramente frio. Savannah, precisamos conversar sobre essa situação com a sua avó. Que situação seria essa, mãe? Esse arranjo financeiro que você fez com ela. Está passando a mensagem errada para todo mundo. Que mensagem seria essa? Que o resto de vocês não se importa com ela. Não me contive. Ri. Mãe, o resto de vocês realmente não se importam com ela. Vocês literalmente sugeriram que talvez ela não precisasse dos remédios porque já viveu tempo suficiente. Não foi isso que a Rebeca quis dizer, e você sabe. Então o que ela quis dizer? Porque eu realmente estou curiosa para saber como mais você interpreta alguém já viveu tempo suficiente quando pede ajuda para continuar viva. Silêncio. Não havia outra interpretação possível, e nós duas sabíamos disso. Olha, continuou minha mãe, apreciamos que você queira ajudar,
mas você está fazendo o resto de nós parecer mal. E lá estava a verdade. Eles não se importavam que a vovó Rose estivesse sofrendo. Importava que o fato de eu ajudá-la destacasse a negligência deles. Não era sobre o bem-estar dela. Era sobre a reputação deles. Ótimo, disse simplesmente. Vocês deveriam parecer mal porque são maus, pelo menos no que diz respeito a ela. Desliguei antes que ela pudesse responder. 2 dias depois dessa conversa, algo chegou que mudaria tudo, embora nenhum de nós soubesse na hora. A ligação veio às 23h47 de uma quarta-feira. Eu já estava na cama, rolando e-mails no celular, quando ele tocou. A vovó Rose nunca ligava tão tarde, então atendi imediatamente, com o coração disparado. Vovó, está tudo bem? Oh, querida, desculpe ligar tão tarde. A voz dela soava estranha, não preocupada. Exatamente, mas diferente de alguma forma, como se estivesse tentando não rir de uma piada particular. Não consegui dormir e preciso te pedir algo importante. Sentei-me, agora totalmente alerta. O que é? Você está se sentindo bem? Estou bem fisicamente. Só que aconteceu algo hoje e preciso te ver. Você poderia vir neste fim de semana? Sei que é em cima da hora e que você já faz tanto. Eu sempre venho neste fim de semana. Lembre-se, esse é o nosso novo ritual, porque aparentemente sou o único membro da família que entende o conceito de consistência. Certo. Claro. Só que, tem algo que preciso te contar pessoalmente. Algo importante. Havia algo no tom de voz dela que eu nunca tinha ouvido antes. Não tristeza ou preocupação, mas algo que eu não conseguia identificar. Excitação? Não, também não era bem isso. Mas como, uma sensação de vindicação. Tem certeza de que está bem? Você soa diferente. Estou melhor que bem, querida. Só preciso falar com você pessoalmente. Pode vir na sexta à noite em vez de sábado de manhã? Tenho algumas coisas que quero discutir com você. Claro. Vou sair cedo do trabalho e pegar estrada depois que o trânsito acalmar. Perfeito. E, Savannah, obrigada por tudo que você fez por mim nesses últimos meses. Não sei o que teria feito sem você. A voz dela tinha uma qualidade estranha, como se ela tentasse não explodir em risadas. Depois que desligamos, fiquei acordada me perguntando o que poderia ser tão importante que não pudesse esperar até nossa visita regular no fim de semana. A vovó Rose normalmente não era misteriosa com nada. Se algo estava errado, ela dizia. Se algo era empolgante, compartilhava na hora. Essa versão reservada dela era completamente nova para mim. Sexta-feira não podia chegar rápido o suficiente. Saí do trabalho às 15 horas, dizendo ao meu chefe que tinha uma situação familiar que precisava resolver. Às 17h30, estava na estrada indo para a casa da vovó Rose, a mente fervilhando com possibilidades. Talvez ela tivesse decidido que realmente queria considerar uma casa de repouso. Talvez tivesse recebido notícias preocupantes de um médico. Talvez a família tivesse dito algo horrível de novo, e ela finalmente estivesse pronta para cortar relações completamente. A viagem normalmente levava 90 minutos, mas eu cheguei em 75. A ansiedade fazia meu pé pesar mais no acelerador. Quando entrei na entrada da casa dela, a primeira coisa que notei foi que todas as luzes estavam acesas. Cada janela brilhava suavemente contra a escuridão do início da noite. Isso era incomum. A vovó Rose era cuidadosa com a conta de luz e normalmente iluminava apenas os cômodos que estava usando. A segunda coisa que notei foi como a casa estava bonita. A varanda estava varrida e limpa. Flores frescas decoravam os vasos das janelas e tudo parecia mais polido do que o habitual, como se ela estivesse se preparando para um visitante especial ou como alguém que de repente parou de se preocupar com os custos de melhorias na casa. Ela abriu a porta antes que eu pudesse bater, e a visão dela me tirou o fôlego. Estava vestida com seu melhor vestido azul, aquele que normalmente guardava para a igreja e fotos de família. Seu cabelo prateado estava arrumado. Estava usando batom. E havia algo na expressão dela que eu não via há meses. Ela parecia feliz. Não apenas contente ou em paz, mas genuinamente, radiantemente feliz, como alguém que acabará de ganhar na loteria.
Está aqui minha menina, disse, me puxando para um abraço que durou mais do que o normal. Entre, entre. Tenho tanto para te contar. Segui-a para a sala de estar, notando que ela havia colocado seu serviço de chá fino e o que parecia ser uma mesa cheia dos meus biscoitos e bolos favoritos. Aquela definitivamente não era uma visita típica de sexta-noite. Isso era ou uma celebração ou o jantar de despedida mais elaborado da história. Vovó, você está me deixando nervosa. O que está acontecendo? Ela se acomodou em sua poltrona favorita, ainda sorrindo aquele sorriso misterioso. Sente-se, querida. O que estou prestes a te contar vai parecer inacreditável. Sentei-me na beira do sofá, estudando o rosto dela. Ela não parecia doente ou preocupada. Pelo contrário, parecia tentar não explodir de empolgação. Como uma criança na manhã de Natal que foi instruída a esperar para abrir os presentes. 3 meses atrás, começou ela, comprei um bilhete de loteria no supermercado. Só um bilhete, por impulso. Eu nunca compro bilhetes de loteria, mas algo me disse para tentar naquele dia. Meu coração afundou. Ah não! A vovó Rose tinha caído em algum golpe. Alguém a convenceu de que ela havia ganhado, e agora iria tirar tudo dela. Exatamente o que minha semana precisava, abuso financeiro de idoso para complementar o drama familiar. Vovó, comecei, mas ela levantou a mão. Deixe-me terminar. Naquela noite, conferi os números, mas devo ter feito algo errado, porque achei que não tinha ganhado nada e esqueci o bilhete na minha bolsa por 3 meses. Ela puxou de uma gaveta lateral um envelope que parecia oficial, do tipo que outras ótimas notícias ou problemas legais enormes. 2 semanas atrás, estava limpando minha bolsa e encontrei o bilhete. Decidi conferir os números mais uma vez, só para ter certeza. Então fui online e conferi os números sorteados. Ela fez uma pausa, e nessa pausa eu vi algo em seus olhos que me fez reconsiderar minha teoria do golpe. Savannah, disse baixinho, acertei os 6 números. As palavras me atingiram como um golpe físico. Fitei-a, tentando processar o que ela acabará de dizer, porque certamente não era possível que ela tivesse me contado aquilo de verdade. 6 números. Ela sentiu, então abriu o envelope e tirou uma carta oficial da Comissão Estadual da Loteria. A coisa real, completa com selos oficiais e linguagem jurídica. Ganhei o prêmio principal, querida. 333 milhões de dólares. O mundo girou. Pisquei com força, certa de que estava alucinando, porque não havia a menor chance de a minha avó, que recorta cupons e economiza cada centavo, ter acabado de me dizer que ganhou mais dinheiro do que alguns países pequenos têm em todo o seu tesouro. 333 milhões de dólares, repeti, meio idiota. Mesmo depois dos impostos, ainda são mais de 200 milhões. Escolhi receber à vista, ela disse. Olhei em volta da sala de estar modesta, nos móveis bem cuidados, mas claramente antigos, e depois para a mulher que, poucas semanas antes, estava pedindo ajuda à família para pagar os remédios. A mulher que tinha pedido desculpa por precisar de 200 dólares para continuar viva. Mas você pediu dinheiro a eles para pagar suas receitas, falei, ainda atônita. A expressão dela mudou então, tornando-se algo que eu nunca tinha visto antes. Não era exatamente tristeza, nem raiva, mas algo muito mais perigoso. Sim, ela respondeu simplesmente. Pedi. E naquele instante eu entendi. O pedido pelos remédios nunca tinha sido sobre dinheiro. Tinha sido um teste. Um teste que a família dela falhou de forma espetacular. Teria sido engraçado, se não fosse tão doloroso. O silêncio se estendeu entre nós enquanto eu encarava a carta da comissão da loteria, o selo oficial parecendo impossivelmente real sob a luz da sala. 333 milhões de dólares. O número era tão grande que parecia fictício, algo saído de um filme sobre pessoas cujos problemas eu nunca conseguiria entender. Um teste, repeti devagar, ainda tentando processar. Você testou eles. A vovó Rose assentiu. E, pela primeira vez desde que a conheci, ela não parecia a mulher doce e indulgente que sempre arrumava desculpas para o mau comportamento dos outros. Ela parecia alguém que tinha tomado uma decisão calculada e estava completamente em paz com o resultado, como uma mestra de xadrez que acaba de anunciar o checkmate. Eu já tinha ganhado dinheiro quando mandei aquela mensagem pedindo ajuda para os remédios, disse ela.
eu poderia ter comprado a farmácia inteira, se quisesse. Mas eu precisava saber uma coisa. O quê? Perguntei. Quem apareceria por mim quando não houvesse nada a ganhar? As palavras me atingiram como um golpe físico. Não porque doíam, mas porque capturavam perfeitamente o que eu vinha sentindo há meses. A família tinha passado anos encenando amor, aparecendo quando ficava bonito, quando era conveniente, quando havia algo em troca. Mas quando a vovó Rose precisou de ajuda de verdade, de sacrifício de verdade, de um incômodo real, eles mostraram quem realmente eram. E o que mostraram foi feio. E quem apareceu? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Só você, minha querida. Só você esteve lá. Foi aí que eu comecei a chorar. Não aquelas lágrimas bonitas de filme, mas soluços feios e descontrolados, que vêm depois de anos sentindo que você não pertence a lugar nenhum, seguidos pela percepção repentina de que sempre pertenceu. O alívio foi tão intenso que parecia o contrário de se afogar. A vovó Rose saiu da poltrona e sentou ao meu lado no sofá, me puxando para seus braços como fazia quando eu tinha 4 anos e estava de coração partido porque minha mãe tinha ido embora. Só que, dessa vez, era ela quem tinha orquestrado a justiça. Tenho tanto orgulho de você, ela sussurrou no meu cabelo. Não porque você me ajudou financeiramente, mas porque você tem um bom coração. Porque quando alguém que você ama precisa de ajuda, você não inventa desculpas nem procura atalhos. Você simplesmente ajuda. Um conceito revolucionário, não é? Choramos juntas por um bom tempo. As lágrimas dela misturando alívio, vindicação e anos de dor acumulada. As minhas misturando alegria e luto por todo o tempo que perdemos preocupadas com o dinheiro e achando que estávamos sozinhas no mundo. Então, o que acontece agora? Perguntei finalmente, quando conseguimos nos recompor o suficiente para conversar. O sorriso dela não se parecia com nada que eu já tivesse visto antes. Não era o sorriso paciente e sofrido que ela costumava usar, mas algo que parecia quase travesso, como se ela tivesse planejado aquele momento por meses e estivesse saboreando cada segundo. Agora nós vivemos, disse simplesmente. De verdade. Pela primeira vez em décadas, posso fazer o que quiser, ir onde quiser, ajudar quem eu quiser sem me preocupar com orçamentos, com a opinião dos outros ou se estou sendo um fardo. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para o pequeno quintal onde cultivava vegetais há décadas porque produtos frescos eram caros. Sabe qual é a primeira coisa que vou fazer? Balancei a cabeça, curiosa. Vou te levar naquela viagem à Europa de que você falava na faculdade, disse ela. Aquela que você disse que faria um dia, quando pudesse pagar. A ideia era tão surreal que quase ri. Vovó, você nunca nem pegou um avião. Bem, acho que está na hora de começar a experimentar coisas novas. Além disso, primeira classe é supostamente bastante confortável. Primeira classe, vinda da mulher que costumava cortar o tubo de pasta de dente para aproveitar até a última gota. Já passou pela sensação de que toda a sua compreensão da realidade muda tão completamente que você precisa se sentar? Foi exatamente isso que aconteceu comigo enquanto eu assimilava todas as implicações do que ela estava me contando. Minha avó, que recortava cupons e economizava a cada centavo desde que eu a conhecia, que fazia turnos duplos para pagar meus materiais escolares, que havia se preocupado com os custos de remédios semanas atrás, agora era uma das pessoas mais ricas do nosso estado. E ela havia usado essa riqueza para realizar o teste de caráter mais eficaz que eu já presenciei. O grupo de mensagens da família disse de repente. Você ainda tem todas essas mensagens, certo? Os olhos dela brilharam com algo nitidamente predatório. Todas, cada uma delas, incluindo o comentário da Rebeca sobre eu já ter vivido tempo suficiente e a sugestão do Dererick sobre casas de repouso. E eles não têm ideia de que você viu a opinião real deles sobre você. Nenhuma ideia. Eles acham que estavam tendo uma conversa privada sobre como lidar com o fardo de uma mãe idosa. Mal sabem eles que o fardo acabou de se tornar financeiramente independente. Pensei na ligação desesperada da minha mãe depois que eu me ofereci para ajudar com os remédios. Quão preocupada ela estava de que minha generosidade fizesse o resto deles parecer mal, quão profética aquela preocupação se mostrou. Você vai contar para eles? Perguntei. Eventualmente, mas não agora, respondeu ela. Ela voltou para sua cadeira, e pude ver sua mente analisando possibilidades.
Primeiro, quero aproveitar este tempo com você. Quero viajar, rir, parar de me preocupar com o dinheiro e com os sentimentos dos outros. Quero ser egoísta, pela primeira vez na minha vida. A palavra egoísta soou estranha saindo da boca dela. A vovó Rose nunca fora egoísta em nada. Ela deu e deu até quase não sobrar nada, e as pessoas que receberam sua generosidade retribuíram com indiferença. A ironia era linda em sua totalidade. Você merece ser egoísta, eu disse. Você conquistou isso. Conversamos até quase 2 da manhã, fazendo planos que iam do prático ao fantástico. Ela queria quitar meus empréstimos estudantis, comprar uma casa nova com um jardim grande o suficiente para todas as flores que sempre quis cultivar, doar para o abrigo de animais local que sempre precisou de financiamento. Ela queria viajar, aprender coisas novas, conhecer pessoas que não a conhecessem como a mulher que supostamente deveria se contentar com migalhas de atenção dos próprios filhos. E queria garantir que eu fosse cuidada para sempre, de uma forma que ninguém jamais pudesse desfazer ou tirar. Você vai ser uma jovem muito rica, Savannah, disse enquanto finalmente nos preparávamos para dormir. Mas, mais importante, você será livre. Livre de jamais ter que depender de pessoas que não te valorizam. Enquanto deitava no meu quarto de infância naquela noite, pensei na ironia de tudo aquilo. A família nos tratava como fardos, como pessoas cujas necessidades eram inconvenientes e cujos sentimentos não importavam. Amanhã, eles ainda seriam as mesmas pessoas, vivendo suas pequenas vidas, fazendo as mesmas reclamações mesquinhas. Mas nós seríamos diferentes. Nós seríamos livres. E eles nunca nem veriam isso chegando. Porque, às vezes, a melhor vingança é viver bem. E nós estávamos prestes a viver muito, muito bem, de fato. Na manhã seguinte, acordei convencida de que tinha sonhado toda a conversa. A ideia de que minha avó era uma ganhadora de loteria valendo centenas de milhões de dólares era surreal demais para ser real. Mas quando entrei na cozinha e a encontrei fazendo panquecas enquanto cantava baixinho, realmente cantava, algo que eu não a ouvia fazer há anos, eu soube que era verdade. Bom dia, milionária, disse, testando como as palavras soavam. Ela riu, um som tão cheio de alegria e leveza que apertou meu peito de emoção. Bom dia, querida. Como você dormiu? Como alguém cuja vida inteira acabou de mudar da noite para o dia. E como você está lidando com tudo isso? Não está sobrecarregada? Porque se eu de repente tivesse mais dinheiro do que a maioria das pessoas vê em 10 vidas, provavelmente estaria tendo um ataque de pânico em algum canto. Ela virou uma panqueca com habilidade, depois se virou para mim. Sabe o que é engraçado? Achei que estaria. Tenho vivido com esse segredo por 2 semanas e esperava me sentir ansiosa ou assustada por ter tanto dinheiro, mas, em vez disso, só me sinto aliviada. Aliviada. Pela primeira vez na vida, não preciso me preocupar com nada prático. Não preciso escolher entre comprar mantimentos ou remédios. Não preciso me sentir culpada por querer algo bom para mim. Não preciso depender de pessoas que claramente ressentem ter que me ajudar. Ela fez uma pausa, espátula na mão, é como se alguém tivesse desligado um barulho que eu nem sabia que estava ouvindo. Ela colocou um prato de panquecas na minha frente e sentou com o seu. Quero te mostrar uma coisa, disse, tirando um caderno que eu nunca tinha visto antes. Tenho feito listas. O caderno estava cheio de sua caligrafia cuidadosa, página após página de planos e ideias. Alguns eram práticos: quitar os empréstimos estudantis da Savannah, comprar um carro confiável, criar um fundo de emergência. Outros eram sonhos que ela aparentemente cultivava há décadas: visitar a Irlanda, onde minha avó nasceu, fazer aulas de culinária na Itália, aprender a pintar aquarelas. Mas foi a última sessão que me emocionou. O título dizia, para Savannah. E abaixo dele havia uma lista de tudo que ela queria tornar possível para mim: fundo para a faculdade dos meus futuros filhos, dinheiro para a entrada de uma casa, capital inicial para abrir meu próprio negócio, dinheiro para viagens, experiências, para o tipo de liberdade que ela nunca pôde me dar antes. Vovó, isso é demais, eu disse, com a voz embargada pelas lágrimas. Não é nem de longe suficiente, respondeu firme. Você abriu mão dos seus finais de semana para vir aqui me ajudar quando achou que eu precisava de $200 para remédios. Você tem sido a única pessoa desta família a me tratar como alguém que importa. Esse dinheiro vai me permitir te mostrar o quanto isso significa para mim.
Passamos a manhã toda ligando para advogados e consultores financeiros, pessoas especializadas em riqueza repentina. Aparentemente isso existe. Acontece que, quando se ganha na loteria 9 dígitos, há indústrias inteiras dedicadas a ajudar você a não estragar tudo. Quem diria? Ao meio-dia, já tínhamos reuniões marcadas para a semana seguinte para criar fundos fiduciários, atualizar o testamento dela e estabelecer estruturas financeiras que nos protegeriam pelo resto de nossas vidas. Tenho mais uma ideia, disse ela enquanto terminávamos de comer. Qual? Que tal uma pequena ida às compras? Que tipo de compras? Os olhos dela brilharam com malícia. Do tipo em que não olhamos para as etiquetas de preço. 3 horas depois, estávamos caminhando pela loja de departamentos mais cara da cidade mais próxima, e eu tinha a sensação de estar fora do meu próprio corpo. Vovó Rose, a mulher que costurava remendos nas minhas calças porque comprar novas era caro demais, estava comprando casualmente uma bolsa que custava mais do que eu ganhava em 2 meses. Experimente isto, disse ela, segurando um vestido que provavelmente custava mais do que meu aluguel. Vovó, eu não posso. Você pode e vai. Estamos comemorando. O tom dela não deixava espaço para discussão. A vendedora claramente achou que estávamos perdendo seu tempo, até que vovó Rose entregou um cartão de crédito preto que eu nem sabia que ela possuía. Então a atitude dela mudou tão drasticamente que seria engraçado se não fosse tão previsível. De repente, éramos clientes valiosos, merecedoras de atenção pessoal e champanhe de cortesia. As pessoas são interessantes, não são? Murmurou vovó Rose enquanto a vendedora corria ao nosso redor com entusiasmo recém-descoberto. É impressionante como você se torna mais encantadora quando percebem que você tem dinheiro. Ao anoitecer, estávamos exaustas, mas empolgadas. O carro estava cheio de sacolas com roupas, joias e presentes sem motivo algum, exceto porque podíamos pagar. Paramos no restaurante mais sofisticado da cidade e pedimos tudo o que nos apetecia, sem calcular o custo. A liberdade era intoxicante. Fico esperando alguém nos dizer que tudo isso é um engano, admiti durante a sobremesa. Não é um engano, querida. É justiça. A palavra justiça ressoou profundamente no meu peito porque era exatamente assim que me sentia. Não vingança, que seria mesquinha, mas justiça. O universo havia recompensado a pessoa certa. E essa pessoa estava usando sua boa sorte para cuidar do único membro da família que realmente cuidou dela. O que você acha que eles diriam se pudessem nos ver agora? Perguntei. Vovó Rose pensou por um momento, girando a taça de vinho com atenção. Acho que ficariam chocados e depois começariam a calcular como poderiam se beneficiar disso, porque é isso que eles fazem. Eles veem oportunidade, não pessoas. Você está pronta para essa conversa? Porque, eventualmente, teremos que contar a eles. Já pensei sobre isso, disse ela, e decidi que não devo a eles nenhuma explicação sobre quando ou como fiquei confortável financeiramente. Não devo nada a eles. A firmeza na voz dela me disse que ela havia feito as pazes com o que viesse a seguir. A mulher que passou décadas criando desculpas para o mau comportamento dos filhos havia terminado de protegê-los das consequências de suas escolhas. Além disso, acrescentou com um sorriso quase malicioso. Acho que prefiro deixá-los descobrir sozinhos. Deve ser divertido. Voltamos para casa naquela noite com o rádio ligado e as janelas abertas, sentindo-nos como adolescentes que acabaram de aprontar algo escandaloso. Pela primeira vez na vida de qualquer uma de nós, tínhamos recursos para fazer tudo o que quiséssemos, e aproveitaríamos ao máximo. O teste havia terminado. Havíamos passado com louvor. Agora era a hora de colher nosso prêmio. A segunda-feira trouxe a realidade de volta na forma de reuniões com advogados e sessões de planejamento financeiro. Mas era uma realidade diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Uma em que a questão não era, podemos pagar isso, mas sim, como queremos estruturar isso? Tirei a semana de folga, dizendo ao meu chefe que tinha uma emergência familiar que precisava de atenção imediata. Não era tecnicamente mentira. Ter sua avó se tornado uma ganhadora de loteria de 9 dígitos definitivamente qualificava-a como emergência familiar. Além disso, eu já sentia que meus dias de me preocupar com o tempo de férias estavam contados. O escritório de advocacia era do tipo que eu só tinha visto em filmes.
marroga em todos os cantos, livros encadernados em couro alinhando as paredes e o sutil aroma de perfume caro e dinheiro antigo. O Sr. Harrison, o advogado de planejamento patrimonial que a vovó Rose havia escolhido, era exatamente o que se espera de alguém especializado em administrar fortunas enormes. Parecia cobrar por hora mais do que a maioria das pessoas ganha em um mês. Senhora Patterson, disse ele, enquanto nos acomodávamos em cadeiras que provavelmente custavam mais do que meu carro, revisei a documentação que você forneceu sobre seus ganhos na loteria. Antes de mais nada, permita-me parabenizá-la pela sua extraordinária sorte. Obrigada, respondeu vovó Rose, com a compostura de alguém que sempre fora rica. Gostaria de discutir a criação de trustes e a atualização do meu testamento. Nas 3 horas seguintes, trabalhamos nos detalhes do que se tornaria o planejamento patrimonial mais completo que eu poderia imaginar. Vovó Rose era metódica e surpreendentemente conhecedora de instrumentos financeiros, fazendo perguntas que deixavam claro que ela vinha pesquisando extensivamente desde que ganhou na loteria. Aparentemente, quando você tem dinheiro suficiente para comprar pequenos países, desenvolve rapidamente interesse em como o dinheiro funciona. O primeiro traste era para mim, 20 milhões de dólares que proporcionariam renda anual pelo resto da minha vida, mantendo o principal intacto para quaisquer filhos que eu possa ter 20 milhões de dólares. Tive que pedir para ele repetir o número 2 vezes antes de realmente assimilar. Era mais dinheiro do que eu poderia gastar se tentasse viver como uma estrela de cinema pelos próximos 50 anos. Esta estrutura garante que Savannah nunca terá que se preocupar com dinheiro, independentemente do que acontecer com o restante do patrimônio, explicou o Sr. Harrison, como se 20 milhões fossem apenas o ato de abertura. O segundo traste era para doações de caridade. Quero estabelecer uma fundação focada no cuidado de idosos e apoio a avós que criam netos, continuou vovó Rose. Ela estava doando 50 milhões de dólares para causas que refletiam sua própria experiência. Generoso, pessoal e exatamente o que eu esperava dela. Mas 50 milhões para a caridade ainda deixavam mais de 100 milhões para outros fins. Porém, foi o testamento que realmente deixou claro como sua perspectiva sobre a família havia mudado completamente. Quero ser muito específica sobre quem está e quem não está incluído como beneficiário, disse ao Sr. Harrison. Minha neta, Savannah Patterson, herdará o restante do meu patrimônio. Minhas filhas, Lisa Johnson e Rebecca Williams, receberão $1 cada, junto com uma carta explicando que o tratamento que me deram em meu momento de necessidade as desqualificou de qualquer herança futura. O Sr. Harrison fez anotações sem expressão, claramente acostumado com dramas familiares em famílias ricas, embora eu aposte que a maioria de seus casos não envolvia ganhadores de loteria conduzindo testes elaborados de caráter. Também precisarei especificar que meus outros netos, Tyler, Madison, Derek e Jennifer, não receberão nada. Demonstraram a mesma falta de caráter de seus pais. Senhora Patterson, disse o Sr. Harrison com cuidado, tem certeza dessas decisões? Dinâmicas familiares podem mudar, e planejamento patrimonial feito durante períodos emocionais às vezes leva a arrependimentos. Mais tarde, vovó Rose pegou o telefone e mostrou a ele as capturas de tela do grupo de mensagens da família, as mesmas mensagens que eu tinha visto semanas atrás. A expressão dele mudou ao ler as respostas desdenhosas ao pedido de ajuda, especialmente o comentário de Rebecca sobre ela já ter vivido tempo suficiente. Não estou tomando essas decisões emocionalmente, Sr. Harrison. Estou baseando-as em evidências claras do caráter da minha família. Esta sequência de mensagens é de quando eles acreditavam que eu estava passando por dificuldades financeiras e precisava de ajuda com custos básicos de medicamentos. As respostas deles me diziam tudo o que eu precisava saber sobre que tipo de pessoas eles realmente eram. Ele leu as mensagens novamente, e sua máscara profissional escorregou ligeiramente para algo que parecia desgosto. Porque até um advogado especializado em disfunções familiares de ricos provavelmente nunca tinha visto algo tão cruel. Entendo. Nesse caso, redigirei o testamento de acordo com suas especificações. Contudo, devo avisar que excluir membros próximos da família por completo frequentemente leva a contestações judiciais. Está preparada para essa possibilidade? Estou, respondeu vovó Rose, e quero que tudo seja documentado minuciosamente. Cada conversa que tivemos hoje, cada decisão que tomei, deve ser registrada e preservada. Quero que não reste absolutamente nenhuma dúvida de que eu estava em plena capacidade mental e agindo de livre e espontânea vontade ao tomar essas decisões. No final da semana, tudo estava oficial.
fundos fiduciários estabelecidos, testamento atualizado e testemunhado, fundação criada e financiada. Vovó Rose havia passado de uma mulher que se preocupava com contas de serviços públicos para uma mulher que controlava uma fundação de caridade com um patrimônio de 8 dígitos. Como se sente? Perguntei ao sairmos da última reunião. Como se eu finalmente pudesse respirar, disse ela. Pela primeira vez na minha vida, tenho poder real. Não o poder que vem da culpa ou da obrigação, mas o poder que vem dos recursos e da escolha. Naquela noite, celebramos fazendo algo que nenhuma de nós jamais imaginou ser possível: reservamos passagens em primeira classe para a Irlanda no mês seguinte. Vovó Rose queria ver a vila onde sua bisavó havia nascido, e agora não apenas podia arcar com a viagem, mas fazê-la com um estilo que deixaria a rainha com inveja. Está pronta para a família descobrir? Perguntei enquanto planejávamos nosso itinerário. Estou pronta para o que vier, respondeu ela. Mas, Savannah, quero que você se prepare. Quando descobrirem o que perderam, vão tentar nos fazer sentir culpa por suas próprias escolhas. Vão alegar que foram mal compreendidos, que realmente se importavam comigo, mas apenas lidaram mal com a situação. Ela estava certa, é claro. Eu já conseguia imaginar as ligações chorosas, as visitas repentinas, as tentativas de reescrever a história e se pintar como vítimas de algum tipo de mal-entendido, porque é isso que as pessoas fazem quando percebem que sua crueldade teve consequências. Tentam fazer as vítimas se sentirem mal por responsabilizá-las. Me prometa uma coisa, continuou ela. Prometa que, não importa o que digam ou quanta pressão exerçam, você não vai deixar que te façam duvidar do que nós duas sabemos ser verdade. Nós vimos o verdadeiro caráter deles quando não havia nada a ganhar com a bondade. Todo o resto é apenas atuação. Eu prometi, embora não tivesse ideia de quanto precisaria desse lembrete nas semanas seguintes. O teste havia acabado. Os resultados eram finais. Agora vinha a cobrança. O primeiro sinal de que nosso segredo estava prestes a ser exposto veio 3 semanas depois, enquanto vovó Rose e eu almoçávamos em um café no centro de Dublin. Estávamos no 4º dia da nossa aventura irlandesa, satisfeitas com Sheffield Spa e eufóricas por ver a casa onde sua tataravó havia nascido, quando meu telefone começou a vibrar incessantemente. Alguém está tentando te contatar com bastante urgência, observou vovó Rose, tomando seu chá com a serenidade de quem não se importa mais com as emergências dos outros. Olhei para o telefone. 17 chamadas perdidas de vários membros da família, além de uma enxurrada de mensagens que me fez o estômago revirar. Porque nada arruina uma tarde tranquila como descobrir que sua família disfuncional percebeu que você está vivendo melhor do que eles. Eles sabem, disse eu, mostrando a tela para ela. As mensagens estavam cada vez mais desesperadas. Mamãe, Savannah, me ligue imediatamente. Precisamos falar sobre sua avó. Tia Rebecca, por que ninguém nos contou sobre o prêmio de loteria da mamãe? Isso é inaceitável. Primo Derek, todos nós vamos aí discutir essa situação com a vovó Rose. Jennifer, onde você está? Mamãe está surtando. Que diabos está acontecendo? Como eles descobriram? Perguntou vovó Rose, embora não parecesse particularmente preocupada, mais curiosa sobre qual peça do dominó caiu primeiro. Percorri mais mensagens até encontrar a resposta. Minha prima Jennifer havia postado uma captura de tela de algo que parecia ser rede social. Alguém reconheceu a vovó Rose a partir de uma foto que eu havia postado de nós em um hotel de luxo em Dublin e associou a uma mulher que eles sabiam ter ganhado na loteria recentemente. Porque, na era das redes sociais, até ganhadores da loteria não escapam de ter sua vida exposta por pessoas curiosas com tempo demais livre. Aparentemente, alguém te reconheceu no meu post do Instagram e lembrou de ter ouvido falar de uma ganhadora de loteria local, eu disse, mostrando a evidência. Jennifer viu o comentário e fez a conexão. Lemos as mensagens cada vez mais desesperadas da família. Era fascinante acompanhar a progressão de confusão para indignação e, finalmente, cálculo desesperado, tudo acontecendo em tempo real em múltiplos grupos de mensagens. Bom, disse vovó Rose com calma, acho que isso resolve a questão de quando contá-los. Meu telefone tocou. O nome da mamãe apareceu na tela. Devo atender? Perguntei. Pode ser, disse vovó Rose. Melhor controlar a narrativa desde o início. Ela se recostou na cadeira, com a postura de quem vai assistir a um espetáculo divertido.
Atendi no viva voz. Savannah, a voz da minha mãe estava mais aguda que o normal, o estresse evidente em cada sílaba. Onde você está? Precisamos falar sobre sua avó imediatamente. Oi, mamãe. Estou na Irlanda com a vovó Rose. Estamos nos divertindo muito. Bebi um gole deliberado do meu chá. O tempo tem estado lindo. Irlanda? O que vocês estão fazendo na Irlanda? E por que ninguém nos contou sobre o prêmio de loteria dela? Tivemos que descobrir pelas redes sociais. Provavelmente porque você bloqueou o número dela, disse eu, com calma. Difícil compartilhar boas notícias quando vocês não atendem às ligações. Silêncio. Isso não é o ponto. O ponto é que isso afeta toda a família e deveríamos ter sido informados. Afeta a família como, exatamente? Perguntei, genuinamente curiosa sobre a lógica deles. Bem, obviamente, há decisões a serem tomadas sobre como lidar com tanto dinheiro. Planejamento financeiro, implicações fiscais, garantir que ela não seja enganada por golpistas. A súbita preocupação com o bem-estar da vovó Rose era tão transparentemente egoísta que quase ri. 3 semanas atrás, essas mesmas pessoas haviam sugerido que ela não precisava de seus remédios porque já tinha vivido tempo suficiente. Agora, de repente, estavam preocupados com a possibilidade dela ser enganada. A ironia era deliciosa. Mamãe, ela já cuidou de todo o planejamento financeiro e das implicações fiscais. Ela tem trabalhado com alguns dos melhores advogados e consultores do estado, gastando mais em honorários legais do que vocês ganham em um ano. Mas quem está contando? Ela está. Desde quando ela entende esse tipo de coisa? Desde que se tornou mais rica que o PIB de pequenos países, pensei, admirada com a rapidez com que as pessoas desenvolvem sofisticação financeira quando têm algo significativo para gerir. Ela está se educando com ajuda profissional. Aparentemente, é totalmente capaz de tomar suas próprias decisões. Olha, continuou minha mãe, todos nós vamos para a casa dela esta noite para discutir a situação em família. Você precisa voltar imediatamente. Na verdade, não. Ficaremos na Irlanda por mais uma semana. Vocês vão ter que discutir isso sem nós. A ideia deles reunidos na casa vazia dela, planejando a intervenção familiar, era quase perfeita demais. Savannah, isso não é um pedido. Isso é uma emergência familiar. Engraçado, eu disse, mas quando a vovó Rose teve uma emergência de verdade e precisou de ajuda para pagar os remédios, vocês não pareceram achar que merecia muita preocupação da família. Vovó Rose assentiu aprovando do outro lado da mesa. Mais silêncio. Eu podia praticamente ouvi-la procurando uma resposta que não a fizesse parecer a filha insensível que todos sabíamos que ela era. Isso era diferente, ela finalmente disse. Foi só um problema temporário de fluxo de caixa. Isso é dinheiro que muda vidas. Você está absolutamente certa, mamãe. Isso é dinheiro que muda vidas. A questão é, de quem? Depois que desliguei, vovó Rose e eu ficamos em silêncio agradável, observando turistas tirarem fotos do castelo antigo em frente ao nosso café. Está pronta para o que vem a seguir? Ela perguntou. Pensei nos membros da família que provavelmente estavam reunidos na casa vazia dela naquele momento, cheios de indignação por terem sido excluídos de decisões financeiras das quais nunca tiveram direito de participar. Estou pronta, disse eu. Mas e você? Ela sorriu. Isso vai ficar feio. Havia algo quase predatório naquele sorriso, como um jogador de xadrez que esperou 20 jogadas por aquele momento exato. Querida, já ficou feio. Eles tornaram feio quando me descartaram como um fardo e sugeriram que eu talvez não precisasse viver por muito mais tempo. Agora vão aprender que a feiura tem consequências. Meu telefone vibrou com outra mensagem de Rebecca. Sabemos que você está influenciando as decisões dela. Isso precisa parar. Mostrei a mensagem para a vovó Rose. Influenciando minhas decisões? Ela repetiu, balançando a cabeça. Como se eu não fosse capaz de tomar minhas próprias decisões sobre o meu próprio dinheiro. Porque claramente uma mulher de 77 anos não poderia entender conceitos complexos como bondade e consequências. O que vamos fazer? Ela ponderou por um momento e então pegou seu próprio telefone. Acho que é hora de um teste final, disse, abrindo seus contatos.
Vamos ver como eles reagem quando perceberem exatamente o quanto perderam. Começou a compor uma mensagem em grupo, os dedos movendo-se com precisão deliberada. Entendo que todos estão preocupados com meu prêmio de loteria. Por favor, saibam que tomei decisões cuidadosas e bem consideradas sobre meu planejamento patrimonial. Savannah e eu estamos na Irlanda celebrando e teremos prazer em discutir tudo quando retornarmos. Enquanto isso, vocês podem refletir sobre como a resposta de vocês ao meu pedido de ajuda com os custos dos remédios influenciou meu pensamento sobre família e herança. Ela enviou a mensagem e guardou o telefone. Agora esperamos, disse. A resposta foi imediata e explosiva. Meu telefone se iluminou como uma árvore de Natal com ligações em pânico e mensagens cada vez mais desesperadas. Mas estávamos a 5.000 quilômetros de distância, tomando chá em um país onde nenhum deles poderia nos alcançar. Finalmente livres para aproveitar sem o drama e as exigências deles. Pela primeira vez em nossas vidas, tínhamos todas as cartas, e íamos levar nosso tempo decidindo como jogá-las. As mensagens que inundaram nossos celulares nos 3 dias seguintes teriam sido hilárias se não fossem tão pateticamente previsíveis. A família pareceu passar pelas 5 fases do luto em velocidade máxima, aterrissando diretamente na barganha com uma boa dose de desespero. Rebecca, mamãe, acho que houve um mal-entendido sobre nossa conversa sobre seus medicamentos. Estávamos apenas tentando ajudá-la a explorar todas as suas opções. Mamãe, querida, você sabe o quanto todos nós a amamos e respeitamos. Dinheiro não deveria mudar os relacionamentos familiares. Derek, vovó Rose, eu nunca falei nada sobre casas de repouso. Só estava perguntando se você precisava de ajuda para pesquisar serviços para idosos, caso algum dia quisesse. Vinha de um lugar de amor. Jennifer, acho que alguém pode estar distorcendo nossas palavras e nos fazendo parecer terríveis. Podemos, por favor, sentar todos juntos e esclarecer tudo? Cada mensagem era uma obra-prima de revisionismo histórico, tentando reformular a frieza deles como preocupação e o abandono como apoio amoroso. Era como assistir a um grupo de pessoas tentando convencer você de que para cima é para baixo e que preto é branco, só que estavam desesperados demais para serem convincentes. Eles acham que somos idiotas, eu disse, rolando a tela com a nova leva de mensagens enquanto esperávamos nosso voo para Londres. Decidimos estender a viagem, acrescentando alguns dias na Inglaterra antes de voltar para casa e encarar o circo familiar. Eles acham que somos as mesmas pessoas de um mês atrás, corrigiu vovó Rose. Pessoas que aceitariam as desculpas deles e passariam pano para o comportamento deles porque tinham medo de ficar sozinhas. Ela estava certa. Toda a estratégia da família se baseava na suposição de que ainda precisávamos da aprovação deles, de que ainda éramos a avó e a neta que aguentariam a indiferença para não correr o risco da rejeição completa. Eles não faziam ideia de que tudo havia mudado. Já não tínhamos medo de ficar sozinhas, porque tínhamos uma outra e os recursos para construir qualquer tipo de vida que quiséssemos. Olha essa aqui, eu disse, lendo do celular. O Tyler diz que está devastado com esse mal-entendido na família e quer reconstruir nossos relacionamentos sobre uma base de honestidade e amor. A hipocrisia era tão densa que dava para cortar com faca. Honestidade e amor, repetiu vovó Rose. Onde estava a honestidade quando ele participou de conversas em grupo que nos excluíam? Onde estava o amor quando ele ria das piadas sobre a minha idade e minha saúde? As mensagens haviam evoluído de confusas para desesperadas, depois raivosas e, por fim, suplicantes ao longo de 72 horas. Era fascinante ver pessoas que se sentiam tão à vontade para nos desprezar de repente perceberem que seus futuros financeiros talvez estivessem ligados à nossa boa vontade. A transformação da crueldade casual para a gentileza desesperada era quase artística de tão completa. A última mensagem da minha mãe era particularmente desesperada. Savannah, eu sei que não fui a mãe perfeita, mas sempre te amei. Por favor, não deixe o dinheiro ficar entre a nossa família. Podemos resolver isso se conversarmos. Ela quer resolver isso, eu disse, mostrando a mensagem para a vovó Rose. Tenho certeza de que quer, agora que há algo importante em jogo. A voz de vovó Rose estava seca como poeira. Engraçado como o amor familiar reaparece tão rápido quando há uma fortuna envolvida. A parte da nossa viagem em Londres foi pura magia. Ficamos no Claridge's, assistimos a 3 espetáculos do West End e fizemos uma visita privada ao castelo de Windsor.
Todas as manhãs traziam novas mensagens de familiares que claramente estavam em espiral ao perceber que não estávamos correndo de volta para acalmar seus sentimentos e consertar seus relacionamentos. O desespero era palpável, mesmo por texto. Mas foi a mensagem que chegou no nosso último dia em Londres que realmente deixou claro o quanto eles tinham entendido tudo errado. Rebecca enviou um texto longo que deve ter levado pelo menos 1 hora para escrever. Mãe, tenho pensado muito sobre a dinâmica da nossa família e percebo que talvez não tenhamos sido tão atenciosos quanto deveríamos. Sei que você deve ter se sentido magoada e deixada de lado, e sinto muito pela minha parte nisso. Quando você voltar, adoraria sentar e conversar sobre como todos podemos melhorar daqui para frente. Já comecei a pesquisar serviços de cuidados que possam te ajudar nas tarefas do dia a dia. E o Derek e eu ficaremos felizes em revezar para ir te visitar com mais frequência. Somos família, e família cuida um do outro. Espero que você possa nos perdoar por não termos enxergado isso antes. Li a mensagem em voz alta para a vovó Rose enquanto arrumávamos as malas. Serviços de cuidados? Ela repetiu quando terminei. Tarefas do dia a dia. Me visitar com mais frequência. Eles ainda acham que eu sou um fardo a ser administrado. Percebi, mesmo agora, sabendo que você tem centenas de milhões de dólares. Eles estão oferecendo gerenciar seu declínio em vez de realmente te incluir na vida deles. A audácia era de tirar o fôlego, porque é assim que eles veem pessoas mais velhas. Querida, como problemas a serem resolvidos, não como seres humanos com agência própria e desejos. Ela dobrava cuidadosamente suas roupas de grife, cada peça provavelmente valendo mais que o salário mensal da Rebecca. Eles não conseguem me conceber como alguém com poder e escolhas. Para eles, ainda sou a idosa que precisa da caridade deles. O voo de volta nos deu 12 horas para nos preparar para o que nos esperava. Sabíamos que a família estaria reunida na casa da vovó Rose, provavelmente planejando algum tipo de intervenção ou emboscada emocional, projetada para restaurar o acesso à herança que haviam perdido. Está nervosa? Perguntei quando o avião começou a descida. Não nervosa, curiosa. Quero ver se eles aprenderam algo com essa experiência ou se vão apenas reforçar seu sentimento de direito. Ela olhou pela janela para as luzes da cidade lá embaixo. Meu palpite é que vão reforçar o sentimento de direito. Baseada nas mensagens de texto, suspeitava que já conhecíamos a resposta para essa pergunta. Pegamos um táxi direto do aeroporto para a casa da vovó Rose, chegando às 19 horas, e encontramos 4 carros na garagem. Pelas janelas da frente, podíamos ver figuras se movendo lá dentro. A família tinha se instalado como se estivesse em casa durante a ausência dela. Eles estavam nos esperando, observou a vovó Rose com divertimento. Que gentileza da parte deles finalmente se interessarem em passar um tempo na minha casa. Enquanto nos aproximávamos da porta da frente, ouvi vozes lá dentro. Múltiplas conversas acontecendo ao mesmo tempo. O som de pessoas que esperaram demais estavam perdendo a paciência. Vovó Rose pausou com a chave na fechadura. Seja o que for que aconteça aí dentro, lembre-se do que aprendemos na Irlanda, disse ela. Não somos as mesmas pessoas que saíram daqui há 3 semanas. Não devemos explicações ou desculpas a eles. Devemos exatamente o que eles nos deram quando precisávamos. Nada. Ela girou a chave e abriu a porta. Olá, pessoal. Chamou alegremente. Estamos em casa. A conversa parou instantaneamente. Da sala vieram sons de cadeiras sendo arrastadas e passos correndo em direção ao hall. Eles haviam vindo para recolher a herança. Estavam prestes a descobrir que não havia nada a ser coletado. A cena que nos aguardava na sala seria cômica se não fosse tão representativa de tudo de errado na dinâmica da nossa família. Eles haviam se disposto como um tribunal. Mamãe e Rebecca no sofá, Derek e Jennifer nas poltronas, Tyler e Madison em pé atrás deles como reforço. A mesa de centro estava coberta de papéis, impressos sobre planejamento financeiro, leis de herança e o que parecia ser pesquisa sobre ganhos de loteria. Eles estavam preparados para a batalha. Pena que trouxeram pistolas de água para uma guerra nuclear. Aqui estão vocês, disse Rebecca, levantando-se com o ar de alguém profundamente incomodada. Esperamos por horas.
Não esperávamos um comitê de boas-vindas, respondeu vovó Rose com calma, acomodando-se em sua poltrona favorita com a compostura de quem entra na própria sala, o que, sejamos honestos, ela realmente estava. A que devemos este encontro? Mãe, precisamos conversar sobre essa situação da loteria, disse minha mãe, com o tom que costumava usar quando eu tinha 10 anos e havia feito algo que exigia uma conversa séria. Existem decisões importantes a serem tomadas e estávamos preocupadas que vocês não tivessem todas as informações necessárias. Permaneci de pé perto da porta, em parte porque não havia outro assento e em parte porque queria observar toda a cena à distância. A dinâmica de poder na sala era fascinante. Eles claramente esperavam controlar a conversa. Mas a confiança calma da vovó Rose já os deixava desequilibrados. Que decisões seriam essas? Ela perguntou. A voz era agradável, mas eu conseguia ouvir o aço por baixo. Bem, planejamento financeiro, por exemplo, disse Dererick, inclinando-se para a frente com sinceridade. Essa quantia de dinheiro exige gestão profissional, estratégias fiscais, planejamento de patrimônio. Ele gesticulou para os papéis na mesa de centro como se estivesse apresentando provas no tribunal. Tudo isso já foi tratado, disse a vovó Rose. Estou trabalhando com a Harrison Keller e Associates há 3 semanas. Tudo está devidamente estruturado e legalmente protegido. O olhar de Dererick foi impagável, como se alguém tivesse acabado de dizer que o Papai Noel não existe. A família trocou olhares, claramente não era a resposta que esperavam. Mãe, disse Rebecca com cautela, estamos apenas preocupadas que você possa ter sido influenciada ao tomar essas decisões. Ganhar tanto dinheiro pode ser esmagador, e às vezes pessoas mais velhas que entram em riqueza repentinamente acabam sendo aproveitadas. A implicação era clara, eu estava sendo quem tirava vantagem dela, porque, obviamente, uma mulher de 77 anos não poderia tomar decisões financeiras inteligentes sozinha. Estão sugerindo que a Savannah está me manipulando? Perguntou a vovó Rose, ainda com voz agradável, mas com uma ponta de perigo que eu reconheci imediatamente. Não estamos sugerindo nada, disse minha mãe rapidamente. Só estamos dizendo que decisões financeiras importantes provavelmente deveriam ser discutidas com toda a família. Toda a família, repetiu vovó Rose. Conceito interessante. Quando exatamente nos tornamos o tipo de família que discute grandes decisões juntos? Silêncio. Porque todos sabiam a resposta. Nunca. Eles tomaram decisões sobre feriados, encontros e eventos sem nos consultar por anos. Mas, de repente, quando havia dinheiro envolvido, tudo era sobre união familiar. Isso é diferente, mãe, disse Rebecca. Isso afeta a todos. Como afeta a todos? A pergunta foi feita de forma inocente, mas eu podia ver a armadilha se formando. Mais olhares desconfortáveis porque a resposta honesta era que afetava eles financeiramente, mas admitir isso significaria reconhecer que a preocupação deles não era realmente sobre o bem-estar dela. Bem, planejamento de herança, por exemplo, disse Jennifer, garantindo que o dinheiro permaneça na família para futuras gerações. Entendi. E o que faz vocês acharem que algum de vocês herdaria esse dinheiro? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Observei enquanto a realidade começava a se refletir em seus rostos. Era como assistir pessoas perceberem que estavam jogando o jogo errado completamente. Você é nossa mãe, disse Rebecca, como se isso explicasse tudo. Como se dar à luz a alguém garantisse acesso à fortuna décadas depois. Sim, sou. E também sou a mulher que pediu ajuda para custear medicamentos há 3 semanas. E a resposta de vocês foi sugerir que talvez eu não precisasse dos remédios porque já tinha vivido o suficiente. Tyler se mexeu desconfortável. Vovó Rose, acho que pode ter havido algum mal-entendido sobre essa conversa. Mal-entendido? Ela puxou o celular e começou a ler as mensagens salvas. Rebecca Williams, honestamente, na idade dela, quanto tempo mais ela realmente precisa desses medicamentos? Ela já viveu mais que a maioria das pessoas. O rosto de Rebecca ficou branco. Não foi isso que quis dizer. Como então quis dizer? Porque, para mim, está bastante claro. Eu estava tentando dizer que talvez os medicamentos não fossem tão essenciais quanto você pensava. Rebecca agora se debatia, tentando voltar atrás em palavras que não podiam ser desditas, porque já tinha vivido o suficiente. Não foi isso que eu quis dizer.
Mas todos sabíamos que era exatamente isso que ela quis dizer. E agora ela estava presa à própria crueldade. A vovó Rose continuou lendo a conversa no grupo, a voz firme e objetiva enquanto relembrava cada resposta desdenhosa, cada sugestão de que ela buscasse outras opções em vez de esperar a ajuda dos próprios filhos. A documentação era devastadora de tão completa. Algum de vocês se lembra de ter enviado essas mensagens? Perguntou quando terminou. Resmungos, admissões tímidas e tentativas fracas de explicação preencheram a sala. Eles lembravam, sim. Só não esperavam ser responsabilizados pelas próprias palavras. Ótimo, porque eu pensei muito nelas nas últimas semanas, continuou ela. Quando enviei aquela mensagem pedindo ajuda, eu já tinha dinheiro para pagar meus medicamentos. Já tinha dinheiro suficiente para pagar os medicamentos de todos vocês pelo resto da vida. A sala ficou completamente imóvel. Absolutamente silenciosa. Dava para ouvir um alfinete cair. Eu estava testando vocês. Todos vocês. Queria ver quem apareceria por mim quando não houvesse nada a ganhar. A compreensão surgiu em seus rostos, seguida rapidamente pelo pânico. O jogo de xadrez que eles achavam estar jogando, na verdade, já tinha terminado há semanas. Só a Savannah passou nesse teste. Só a Savannah se ofereceu para ajudar sem condições ou julgamentos. Só a Savannah me tratou como família quando achava que eu não tinha nada a oferecer em troca. Mãe, disse minha mãe, desesperada, se a gente soubesse. Soube o quê? Interrompeu a vovó Rose. Se soubessem que eu era rica, teriam sido mais gentis. Se soubessem que havia algo a ganhar, teriam sido mais generosos. A voz dela agora cortava como lâmina, toda a cordialidade desaparecida. Era exatamente isso que minha mãe queria dizer, mas ela não conseguia admitir sem parecer tão terrível quanto realmente era. Podemos melhorar, disse Dererick. Podemos aprender com isso e ser uma família de verdade daqui para frente. Tenho certeza de que podem, concordou a vovó Rose. Mas farão isso sem acesso ao meu dinheiro. Ela se levantou e foi até a lareira, onde guardava documentos importantes. Eu atualizei meu testamento, anunciou, puxando um papel de aparência oficial. A Savannah herda tudo. O resto de vocês recebe $1 cada, junto com cópias das mensagens explicando o motivo. A explosão de vozes foi imediata e sobreposta. Você não pode estar falando sério. Isso é loucura. Mãe, a Savannah te envenenou contra nós. Você está cometendo um erro enorme. Mas a vovó Rose permaneceu calma, deixando que eles gritassem até se esgotarem. Ela teve semanas para se preparar para aquele momento, e as reações eram exatamente as que esperava. Estou completamente séria, disse quando finalmente o silêncio voltou. E minha decisão é final. O testamento foi devidamente registrado e testemunhado. O Sr. Harrison me garantiu, é juridicamente incontestável. Mãe, por favor, Rebecca tentou uma última vez. Somos suas filhas. Sim, são. E quando eu precisei que agissem como filhas, vocês agiram como estranhas. Agora, podem viver com as consequências dessa escolha. Um a um, eles foram embora, alguns furiosos, outros suplicantes, todos finalmente entendendo que anos de crueldade casual lhes custaram tudo. A casa ficou em silêncio, exceto pelo som de portas de carros batendo e motores ligando. Quando o último carro saiu da garagem, a vovó Rose e eu nos sentamos na sala quieta, cercadas pelos papéis que eles haviam deixado espalhados sobre a mesa de centro. Como você se sente? Perguntei. Livre, ela respondeu simplesmente. Pela primeira vez na minha vida, completamente livre. E nós éramos livres das pessoas que só nos valorizavam quando podíamos beneficiá-las. Livres da obrigação de aceitar maus tratos só porque vinham da família. Livres para construir qualquer tipo de vida que quiséssemos. Cercadas por pessoas que escolheram nos amar sem condições. A loteria nos deu dinheiro. Mas o teste nos deu algo ainda mais valioso, clareza sobre quem realmente pertencia às nossas vidas. E, como se viu, éramos suficientes uma para a outra. Mais que suficientes. Porque, às vezes, as melhores famílias não são aquelas em que você nasce. São aquelas que você escolhe. E nós nos escolhemos muito antes de qualquer dinheiro estar envolvido.
Esse é um amor que não pode ser comprado, vendido ou herdado.